Se você gosta de Fairy Tail, você vai gostar de Enden Zero. Porque sim, essa obra é do mesmo criador de Fairy Tail. E como você pode ver, ele lembra muito Fairy Tail, inclusive até a capa, é o mesmo estilo, né? E assim, a história dessa obra, do mesmo criador, ela é basicamente um Fairy Tail, só que em um multiverso diferente. É tipo, como posso dizer, é como se Fairy Tail se passasse em um futuro, ou uma outra dimensão mais futurística. É meio que uma mistura de Star Wars com Fairy Tail. Tá, vamos lá. Sobre o que se trata Enden Zero. Bom, Enden Zero conta a história de um jovem chamado Shiki. E o Shiki, esse personagem aqui, ele foi criado por um rei demônio, né? Uma espécie de demônio lá, que ele é meio robô. Ele viveu num planeta cheio de robôs. E não é um planeta muito grande, é um planeta pequeno. E ele foi criado desde pequeno, desde bebê, foi levado naquele lugar e foi criado por robôs, né? Por máquinas, né? E ele sempre foi do tipo mecânico. Ele trabalhava com as máquinas. Ele cuidava das máquinas, ele consertava elas, ele modificava elas. Então, assim, ele teve uma vida, assim, com vários... Assim, não eram pessoas reais pra se conviver e ter emoções, e sim com máquinas, mas era a vida dele. E esse demônio que criou ele, na verdade, ele chama ele de vô porque ele já é bem velho, né? Então, ele levou pra esse planeta por algum motivo e criou ele, né? Como se fosse o neto dele, o filho também. E o Zig é o nome deles. Daí o Shi tinha um sonho, né? Assim, acontece que os bonecos começaram a morrer, eles começaram a se quebrar, teve uma confusão entre os bonecos e que fez de tudo pro Shiki fugir do planeta. Eles fizeram uma encenação, né, para que o Shiki saísse do planeta dele e fosse conhecer o mundo lá fora, né, porque em Enden Zero é como se fosse Star Wars, é basicamente um Star Wars, você viaja para vários planetas, se passa no espaço. É uma viagem no espaço. E o Shiki, ele acabou conhecendo uma jovem... Ele acabou conhecendo uma jovem garota no planeta dele, que o nome dela é Rebecca, né? E ela literalmente aqui, eu tenho uma imagem dela aqui. Ela parece com a Lucy de Fairy Tail. É uma versão da Lucy, só que... Eu não sei se estão conectadas essas duas obras. Se passa as duas, por exemplo, depois ou antes. Ou só é uma versão, tipo, meio futurística de Fairy Tail. Inclusive tem até a Erza aqui, versão Enden Zero, inclusive ela tem o cabelo vermelho. E continuando, ele conheceu a Rebecca. O primeiro encontro dos dois não foi lá muita coisa, né? Não foi lá um dos melhores encontros. Ele parecia um selvagem perto dela e ela só apenas uma virtude. Ela, assim, faz vídeos pro YouTube, né? Meio que lá da época deles, futurística, né? E ela tá tentando se tornar famosa, então ela queria explorar mais, gravar uns vídeos mais diferenciados, né? E acabou encontrando com o Shiki. Só que acontece que existe uma lenda, uma história de uma tal de a Grande Mãe, que ela realiza qualquer desejo. Eu não me lembro exatamente qual era o desejo do Shiki e da Rebecca. Eu sei que eles queriam alcançar algum objetivo e eles precisavam fazer um desejo para essa tal de Grande Mãe, né? A Mother. E para isso, para encontrar ela vive em algum outro planeta, bem longe do espaço mais fundo. E eles resolveram embarcar numa nave e ir em busca dessa tal Mother. Aí durante o caminho, né, não só o Shiki nem a Rebecca acabaram encontrando por aí vários outros personagens a caminho da viagem deles no espaço. Então eles acabaram encontrando não só essa é a Mother, é a Grande Mãe. Então ele não só encontrou com a Rebecca, mas também com outros personagens, que se não me engano esse aqui é o Mura e esse personagem, inclusive, ele parece muito com o Grey, né, de Fairy Tail, e é um grande rival, né, do Natsu, assim como que os dois são muito parecidos, Natsu e Grey. E finalizando, né, o objetivo dele é simplesmente encontrar essa grande moça, né, que é a Grande Mãe, que vai realizar os seus desejos e cumprir os seus objetivos. E durante, né, a viagem deles, né, o Zig, né, que é o avô do Shiki, deixou pra ele, né, no caso ele acabou encontrando a nave dele. Na nave dele tem várias outras, tem as pilotas da nave dele, que são as garotas galácticas, acho que ele chama as 5 estrelas, e cada uma delas tem uma função dentro da nave. Elas que cuidam de todo o sistema da nave, tipo navegação, controles. Então, elas que cuidam do Shiki e tratam o Shiki como se fosse o líder delas, tipo o chefinho, o chefe, o mestre. É muito legal. E eles embarcam tudo numa aventura dentro da Enden Zero, que é o nome da nave. E eles seguem o caminho, né, rumo ao objetivo deles. E continuando, né, desse objetivo deles, eles vão... É que nem One Piece, né? Em cada viagem deles, encontram um planeta diferente. Chegam nesse planeta, encontram um vilão ou algum outro problema que tá acontecendo naquele planeta, eles resolvem. É basicamente uma viagem no espaço e eles acabam encontrando vários...
objetivos no caminho deles que vão atrapalhar, tanto eles vão ter que lutar contra o mal para poder se salvar. Então é isso, finalizando o vídeo. Não deixe de se inscrever e falou!